Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Nosso Lar Pinhais. É uma alegria imensa que todos estejam utilizando esse meio. Enquanto o Centro Espírita Nosso Lar está temporariamente fechado, nós nos utilizamos do meio do YouTube. E todos são muito bem-vindos. Então, antecipadamente já pedimos, inscrevam-se no canal, acione lá o sininho, deixem o seu curtir nas nossas publicações que estão lá. Eu, para quem ainda não me conhece, não nos conhecemos, me chamo Ângela, sou trabalhadora voluntária do Centro Espírita Nosso Lar, fica na cidade de Pinhais, que é região metropolitana de Curitiba, aqui no estado do Paraná. Nós vamos falar um pouco hoje do Evangelho de Jesus, mas antes vamos fazer uma leitura, como é de hábito, do livro Minutos de Sabedoria, que é do Carlos Torres Pastorino. Faremos uma leitura e uma prece e iniciaremos a nossa atividade. A lição do livro Minutos de Sabedoria diz assim para nós hoje: quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele com o seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar os outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo. Mostramos-lhe o caminho da subida. Então vamos fazer uma prece, rogando ao amado Mestre Jesus, que é nosso irmão mais velho, nosso amigo incondicional, nosso modelo que está conosco o tempo todo. Em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Maria e da espiritualidade amiga que cuida de cada um de nós. Rogamos ao Pai amado as suas bênçãos de luz, de paz, de amor, de alegria, de entendimento para todos nós. A todos nós que vamos falar, a todos que estão em seus lares assistindo, que recebam nesse momento muitas vibrações de amor. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tem o Evangelho em casa, pode dar uma olhada e já fica também de lição de casa, olhar, ler, porque nós lemos o Evangelho e tentamos devagarinho colocá-lo em prática, que é a parte mais importante. A lição chama que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O próprio nome já está nos dizendo como nós deveremos nos portar diante da vida. É uma lição maravilhosa. Vai falar daquele nosso comportamento quando nós doamos alguma coisa, quando fazemos alguma coisa por alguém, quando estamos com alguém que essa pessoa está em momentos de dificuldade. Ele inicia falando de fazermos o bem sem ostentação. E tem duas falas de São Mateus, que está no capítulo, uma no capítulo 6 e a outra no capítulo 8 de Mateus, onde ele escreve o que Jesus havia comentado. A primeira fala assim: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti,
como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu pai que vê o que fazes em segredo te pagará. Jesus explicando aqui que quando nós dermos algo para alguém, que façamos, devemos fazer, devemos auxiliar, é uma obrigação nossa. Auxiliar ao nosso irmão que está temporariamente numa dificuldade maior que a nossa. Mas que não há necessidade de luzes, de holofotes, de fotos, de aparecer, de mostrar, olha como estou fazendo. Ele nos orienta para que toda doação que façamos, tudo aquilo que nós auxiliarmos o nosso próximo, o nosso irmão, fique quietinho aqui dentro de nós, guardado em segredo. É entre nós e Deus. Naquele tempo, Jesus falava da esmola, porque realmente era esmola. Tinha muita pessoa pela rua, muitos mendigos, que precisavam do auxílio de quem passava. Hoje não se usa mais esse termo esmola, porque isso torna-se uma humilhação para quem está recebendo. Vamos traduzir como um auxílio, uma ajuda, porque a criatura está temporariamente em uma situação em que ela precisa daquele auxílio. E a segunda fala de Mateus, ele diz assim: e depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: vê, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés para lhes servir de testemunho a eles. Mais uma lição grandiosa de Jesus para nós aprendermos a quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo de acharmos que somos os melhores. Jesus estava vindo e a turma toda atrás dele. Um leproso veio ao seu encontro. Um leproso. Na época, a lepra, como todos sabem, não tinha cura. Quem contraía a lepra era expulso da cidade, ficavam nos vales onde tinham os leprosos, nas cavernas, ficavam todos juntos porque não tinham o que fazer, não tinha cura e eles eram realmente expulsos. Esse veio ao encontro de Jesus e Jesus o cura porque ele desejou, ele queria, ele pediu e Jesus o cura. No instante, aquelas curas milagrosas de Jesus, que aconteciam instantaneamente, ele ficou curado. Jesus pede a ele: silêncio, não vai contar para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala: vá até os sacerdotes mostrar o que aconteceu. Por que Jesus faz isso? Nós até comentávamos entre nós, no nosso lar aqui, que quando os leprosos eram expulsos, o nome deles era tirado de que eles eram daquela aldeia, daquele lugar, daquela população. É como se ele já estivesse morto. Mas ele não estava morto, ele estava só expulso, ele estava fora. Então ele não fazia mais parte daquela comunidade. Aí Jesus fala para ele ir até os sacerdotes, mostrar que ele está bem, que ele está vivo, que ele está curado, para que o nome dele volte a pertencer no livro deles, que ele volte à vida dele. Ele não morreu.
Então, mais uma vez, Jesus mostrando o quanto nós podemos auxiliar, ajudar, ser úteis sem nos mostrarmos. Para fazer o bem sem ostentação tem um mérito muito grande. E esconder a mão que faz, que isso é um simbolismo, falar na mão, é um sinal de uma superioridade moral. E nós temos que crescer moralmente, nós temos que aprender. Kardec, nessa mesma lição, nos dá mais um grande exemplo para que nós possamos, ao estudar o Evangelho, ao aprender com esse exemplo, um dos exemplos que ele colocou aqui, nós podemos transformar o nosso dia a dia. Ele fala daquela senhora que era uma dama da alta sociedade, que se vestia muito bem, financeiramente muito bem resolvida, isso 1800 lá, 1850, 1940, por aí, nesse tempo. Ela era uma pessoa que tinha condições, financeiramente muito bem resolvida, mas de um coração muito grande. Então ela saía para atender pessoas que ela sabia que estavam necessitando de algo. Tem alguma diferença com os dias atuais? Nós vemos muita gente assim também. Ela tinha uma carruagem de luxo que equivaleria aos nossos dias aos carros luxuosos que nós vemos pelas nossas avenidas. Essa carruagem, ela enchia de tudo que poderia auxiliar as pessoas. Eram mantimentos, alimentos, cobertores, roupas, medicamentos. E ela vai, no relato de Kardec, especificamente numa casa, numa situação bem crítica, onde a mãe tem filhos pequenos, ainda está amamentando. Naquela época, as mulheres não trabalhavam como agora, não tinham uma renda, ela dependia do marido, o marido estava hospitalizado, estava doente e passavam por uma penúria muito grande. E ela vai ao encontro dessa família socorrer. Socorre a família, vai ao hospital, vê como está a situação do marido, já tranquiliza, dizendo que em casa ficou tudo bem, pede silêncio, não é para contar que ela está fazendo isso, não precisa. Ela, uma dama acostumada a se apresentar lá nos salões de Paris, toda com roupas de luxo, sempre bem arrumada, nesse momento ela não usa esses trajes, ela muda. Ela vai na maior simplicidade, porque ela não precisa ofender quem vai receber as doações. Ela sai dali daquela casa, vai para outras. Ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe quem ela é. Pela simplicidade com que ela se veste, para não ofender os demais. E assim ela vai seguindo com a sua carruagem, atendendo a todos que necessitam. Qual a religião dela? É espírito? Não interessa. O coração dela é um coração bondoso. E ela leva junto, para aprender a caridade que Jesus ensinou, a filha, uma pré-adolescente que a acompanha, para que ela também aprenda com a mãe a fazer o bem, a fazer a caridade, a atender o seu irmão, sem que os outros precisem saber como ela está auxiliando. Claro que a jovenzinha, quando vê a mãe naquele jeito, quer fazer também. Aí a mãe fala para ela que ela pode, com as próprias mãozinhas, confeccionar roupas, alguma coisa, para auxiliar as outras crianças. E quando a mãe irá atender os doentes, ela pode auxiliar. Aí é a contribuição dela, então ela vai aprendendo. Alguma semelhança com os nossos dias? Nesse momento em que estamos com a pandemia e em outros momentos
que nós já tivemos catástrofes, tragédias, doenças, guerras, enchentes, incêndios, tsunamis. O nosso planeta já teve várias movimentações, já teve várias tragédias, está passando por mais uma e estamos todos envolvidos, todos. Temos alguma semelhança com o nosso momento? Temos. E é nesses momentos, nessas grandes tragédias, nessas grandes calamidades, nesses grandes problemas, é que nós nos transformamos, nós crescemos e nós devemos melhorar enquanto criaturas que somos, filhas de Deus. E é o momento agora, tal qual a senhora da história que Kardec nos conta, que é história verídica, acontecia naquele tempo, nós vemos muitas pessoas doando alimentos, roupas, socorrendo, porque o nosso momento atual está pedindo. Há muitas pessoas desempregadas, algumas doentes, precisando de auxílio, e é o momento de todos nós auxiliarmos a essas pessoas. Aquele que pode um pouco mais, vai atender aquele que está temporariamente passando por uma dificuldade. Porque a roda da vida, ela muda a cada instante. Hoje somos nós que estamos com condições de auxiliar. Amanhã poderá sermos nós aqueles que necessitam de auxílio. E não é só o material. O material nós vamos dando um jeito e vamos conseguindo. Nós podemos atender com o dinheiro, com o alimento, com a roupa. Dá um jeito. Todo mundo consegue entregar até marmitas para quem não tem nada. Mas se vamos fazer com essa, e essa não vejo. Não precisamos dos holofotes, não precisamos estar nas redes sociais como hoje tem em todo instante. Em cada lugar parece ter uma câmera nos filmando, né? Então, mas nós não precisamos nada disso, entregamos com o nosso coração. E além desse material que nós podemos fazer, nós podemos ouvir alguém. Época de distanciamento social, precauções, máscara. Aliás, quando sairmos, nós vamos colocar máscara também. Nós temos que nos prevenir, nos atender, mas podemos atender alguém ao telefone. Muitas vezes alguém está precisando falar, ser socorrido com uma palavra que nós possamos dar a essa pessoa. E nós podemos sim. Isso também é caridade, isso também é auxiliar. E se esse ouvido ouviu, esse aqui fique quieto também. Porque nós vamos atender, mas não podemos, não precisamos, não devemos dizer, nossa, falei com fulano. Não há necessidade. Isso é uma transformação moral de cada um de nós. Nós temos grandes oportunidades de auxiliar nossos irmãos. Nós devemos auxiliar os nossos irmãos, como falei, estão temporariamente numa situação com mais dificuldade. Mas não precisamos, não devemos anunciar o que fizemos. A conversa sempre será entre nós e Deus. Deus é que vai dizer como nós agimos, como nós fizemos. E quanto mais bem nós fizermos, quanto mais amor nós distribuirmos, quanto mais coisas boas nós doarmos de nós, será muito melhor para nós. O dia que fizermos o nosso retorno, o dia que voltarmos ao plano espiritual, o dia que formos acertar as nossas dívidas, as nossas contas. Então, fazer o bem sem ostentação
É maravilhoso. Lembramos até do óbolo da viúva, como consta nessa lição também, nesse capítulo. Ela deu o último que ela tinha. Vamos supor que a gente vá ali, a gente só tem R$1, nenhum, agora é 2, né? A notinha de R$2, nós temos só aquela para comprar um pão, alguma coisa para nós. E alguém com uma necessidade muito maior que a nossa vem. E aí a gente entrega, mas entrega de coração, que a pessoa possa resolver. Foi isso que a viúva fez. Ela deu o último que ela tinha, ela não tinha mais nada. Não sabemos como ia ficar a situação dela, mas no acerto final dela, ela foi preenchida com muito mais coisas. E assim são vários exemplos, além desta senhora, nós temos várias criaturas. Temos, por exemplo, um Divaldo que faz tantas coisas. Temos o Chico, que era o exemplo de amor para nós. Chico, às vezes as pessoas nem percebiam, ele ganhava uma coisa aqui, ele já passava para outro. Ele nunca ficava com nada e ele nunca falava, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não. As pessoas comentavam, como comentamos até hoje a respeito desses grandes nomes, dessas grandes pessoas, criaturas maravilhosas que passaram pela Terra e outros que estão aí, anônimos, que fazem coisas grandiosas, maravilhosas, mas muitas pessoas não sabem e nem precisam saber, porque é entre ele e Deus. Fazer o bem sem ostentação, guardar aqui dentro de nós. Todos nós podemos fazer. Ah, mas eu não tenho como auxiliar ninguém. Então não interessa se é com ostentação ou sem ostentação. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para fazer. Não tenho nem tempo. Muitas vezes a gente pega até comentários assim. Todos nós temos uma coisa maravilhosa que podemos fazer por nós, principalmente, e por todos, que é uma oração, é uma prece. Tenho mais o que fazer? Fiquei sabendo da necessidade e não posso ajudar? Fiquei sabendo da doença do outro, não tenho como ir ao hospital, nem dá hoje, né? Não tenho como fazer? 2 minutinhos, uma oração para Deus, para que interceda em favor daquela criatura, que o socorro venha em favor dela. Podemos sim fazer. Podemos dizer, Jesus ajude, ampare, não precisa nem ser uma prece longa, mas aqui, silêncio, como Jesus sempre dizia, no silêncio do teu aposento, do teu quarto, é aqui dentro, quietinho, vamos guardar conosco. Essa era a reflexão para essa noite. Fica a dica, capítulo 13, Evangelho segundo o Espiritismo. Cada vez que a gente se reporta ao Evangelho, não sei, parece que tem uma palavra a mais, né? Mas a gente aprende cada vez mais, à medida que estudamos, que aprendemos, nós vamos amadurecendo e vamos entendendo um pouco mais desse Evangelho e que possamos colocá-lo em prática, que possamos seguir o amado Mestre Jesus nas suas lições maravilhosas que ele nos deu. Nós vamos fazer uma prece para agradecer a tudo que estamos aprendendo e encerrar a nossa atividade. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos ter a paz, que possamos ter luz, o amor que vem de Jesus. Que o amado Mestre esteja conosco, que Deus nos fortifique, que possamos a cada dia irmos nos tornando criaturas melhores nessa longa caminhada que é a vida de cada um de nós. Que Deus nos ampare agora e sempre. Agradecidos, nós encerramos a atividade dessa noite.
Graças a Deus e graças a Jesus.